A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos dedicado vários programas a falar sobre o tema da inteligência social, com base especialmente numa obra bem importante de um conhecido psicólogo norte-americano, Dr. Daniel Goleman. A obra se chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. E ao longo desses programas nós falamos sobre o conceito de inteligência social, segundo o modelo proposto por Daniel Goleman, as suas dimensões, como por exemplo a empatia primordial, a sintonia, a precisão empática, a cognição social e aqueles conceitos que compõem a aptidão social. Desenvolvendo a nossa inteligência social, nós construímos relações humanas, relações sociais mais saudáveis, mais compassivas, mais equilibradas. E é claro que isso não se faz apenas dentro de um processo psicológico, pessoal. É mais do que necessário que tenhamos uma compreensão do todo, de como funciona a nossa sociedade, dimensões socioeconômicas, sociopolíticas, a forma como a nossa sociedade está organizada. Isso não pode ser simplesmente desconsiderado, acreditando que tudo depende única e exclusivamente da pessoa, individualmente falando. Mas dentro do recorte que estamos fazendo, temos abordado as dimensões da inteligência social, particularmente aquilo que diz respeito à empatia, à conexão empática, à precisão empática, saber ouvir, prestar atenção no outro, construir uma relação humana mais equilibrada, investir na construção de relações do tipo eu-tu e não eu-isso. Analisamos esse conceito eu-tu com base nos comentários do Goleman e com base no pensamento de Martin Buber, que ele também cita aqui no livro. Eu convido o amigo ouvinte a dar uma olhada nesse programa. Hoje nós vamos dar sequência, eu penso que não encerrando ainda esse ciclo de abordagens relacionadas à inteligência social, porque o tema é vastíssimo, amigo ouvinte. Mas hoje vamos dedicar alguma atenção a um tema delicado e muito importante. Porque se nós de fato queremos construir uma cultura de paz e viver essa cultura de paz, não vamos conseguir isso através de uma metafísica abstrata. Nós vamos precisar de tijolos muito concretos, falas compassivas, ações concretas compassivas. É como eu vejo o outro, é como eu me coloco diante do outro. A propósito, uma base para as nossas reflexões dentro do pensamento espírita, nós podemos encontrar nas primeiras páginas da terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando ele próprio nos fala que as leis morais, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de amor, justiça e caridade e outras tantas, essas leis se referem a relações, são relações construídas. É a relação do homem consigo, seu corpo, sua subjetividade, suas necessidades, seus anseios, sua visão de mundo, seus valores. É o homem em si mesmo. O homem nas relações que ele estabelece com o outro. E aí estamos no campo da intersubjetividade, dos relacionamentos humanos, que ocorrem sempre no contexto social. E as relações que nós, humanos, construímos com Deus. Então esse movimento em três dimensões, digamos assim, eu comigo, eu com o outro, eu com Deus, que compõe o pensamento que ali aparece nas páginas da obra citada. É absolutamente necessário
pararmos para pensar que o mundo que nós queremos, além das grandes transformações sociopolíticas e socioeconômicas, esse mundo será construído também a partir das nossas ações pequenas, diárias, no dia a dia das nossas ações no mundo. Por isso o tema de hoje é um tema muito importante e fala da dor da rejeição. Como é essa experiência de se sentir rejeitado e de rejeitar alguém? Eu vou indicar o capítulo do livro para que você possa ler oportunamente. É o capítulo 7, mais uma vez, que se intitula Tu e Isso. Em algum momento, com base no capítulo, nós falamos sobre o sentir-se compreendido, a importância disso, ser ouvido, o papel da empatia nisso tudo. E hoje nós vamos falar de um processo que é o oposto, a dor da rejeição. Diz ele aqui: ficamos inevitavelmente incomodados quando, por alguma razão, alguém com quem temos a expectativa de nos conectar deixa de cumprir sua parte do circuito. Isso porque ele fala nos primeiros parágrafos desse item da experiência de uma mulher que foi tratada pela equipe de saúde no ambiente de hospital como uma cobaia, um isso, e não um tu. E ela reage a isso porque ela desejaria que a equipe de saúde confirmasse sua personalidade, diz Daniel Goleman. Ela precisava de um momento eu-tu, e ela conseguiu uma fria dose de isso. Retomando rapidamente o conceito, na relação eu-tu, eu vejo o outro, a pessoa com quem eu estou dialogando, interagindo, como uma pessoa singular. Ela é alguém que importa. Primeiro, ela é alguém, e ela importa muito, porque o ser humano sempre importa. Toda vida é valiosa e toda pessoa tem valor. Mas quando eu trato o outro como um objeto, uma coisa, um isso, eu estou muito longe da conexão empática, porque eu me relaciono com essa pessoa sem empatia. Não há propriamente uma conexão afetiva. Eu trato como uma coisa, um objeto, eu trato como algo que não tem valor. Na verdade, eu trato como algo e não como alguém. Eu trato como isso e não como um tu. Voltando ao texto, Daniel Goleman então relata essa experiência dessa paciente e nos convida a pensar em algo muito sério, que é essa dor da rejeição. Ficamos inevitavelmente incomodados quando alguém com quem temos a expectativa de nos conectar deixa de cumprir a sua parte. É quando aquele professor, aquele agente de saúde, é quando um pai, uma mãe, um amigo, é alguém de quem eu espero uma resposta de tu e não de isso. Qual é o resultado quando isso não acontece? Palavras do autor. Nós nos sentimos desolados. É como um bebê cuja mãe se recusa a prestar atenção nele. Olha o cenário. É um sentimento de comiseração e desgosto. E a contribuição dos estudos bem recentes no campo das neurociências é de que esse sentimento de desgosto, quando sofremos algum tipo de rejeição em algum grau, esse sentimento tem uma base neural. O autor então comenta, e vamos repetir porque isso é importante, amigo ouvinte, com base em uma série de estudos que são aqui referenciados. São as famosas notas no final do livro. São inúmeras páginas de referências, de estudos, de pesquisas sobre a questão. Então, o nosso autor, resumindo para o leitor, para cada um de nós, ele diz: o nosso cérebro registra as rejeições sociais. Olha do que ele está falando. O nosso cérebro registra as rejeições sociais, essas situações da nossa vida, na mesma área que se ativa quando sofremos uma dor física.
Olha como isso é importante. É uma área chamada córtex cingulado anterior, que é conhecido, esse córtex, que é conhecido, o córtex cingulado anterior, por gerar, entre outras coisas, as penosas sensações da dor corporal. Isso é um dado importante. Ele cita 2 grandes estudiosos da questão que realizaram o estudo numa importante universidade nos Estados Unidos, sugerindo que essa estrutura cerebral funciona como um sistema de alarme neural para detectar o perigo da rejeição e alertar outras partes do cérebro a reagir de acordo. Esses pesquisadores acreditam que, deste modo, essa estrutura cerebral integra um sistema de apego social, de conexão social. É como se essa estrutura, nessas situações de rejeição social, alertasse o cérebro sobre a possibilidade de um dano físico. É a mesma experiência. A ideia é, na verdade, querido amigo que nos ouve, a rejeição, ela ressoa na pessoa como uma ameaça primordial. Então, quando nós nos deparamos com esse sentimento de rejeição, não é o que o outro fez, é como eu me sinto. Porque quem define o sentimento não é o outro que faz ou fala isso ou aquilo. É a pessoa que recebe, é a pessoa que experiencia aquela situação. Abrindo um parênteses, é como muitas vezes ocorre nas chamadas brincadeiras. Uma pessoa fala uma coisa que ele acredita ser uma brincadeira, mas o outro fica envergonhado, constrangido e reclama. Então, o dono da fala, que ele entende ser uma brincadeira, diz assim: mas eu só estava brincando. Mas, na verdade, quem define se aquela fala é uma brincadeira ou não é quem a fez, é quem a recebe. Porque o que eu falo tem a ver comigo. Como o outro recebe tem a ver com ele. Portanto, as interações sociais são sempre muito desafiadoras. Por isso é muito importante esse estudo da inteligência social, da precisão empática, saber ouvir, prestar atenção no outro, e é um treinamento diário isso, porque às vezes não queremos magoar, na maioria das vezes não temos a intenção de fazê-lo, e no entanto isso ocorre. A fala tem muito poder. Falas constroem muros e também constroem pontes. Tudo depende de como eu me coloco. Eu posso me equivocar, mas eu também posso corrigir a minha fala e posso prestar mais atenção à condição do outro para que a minha fala e as minhas ações possam construir pontes, conexões. São aproximações e não o oposto. Paredes, muros, cercas, distanciamentos, exclusões. Por isso que esse tema, vamos repetir, o tema da rejeição, tem muito valor. Saber que o nosso cérebro processa, registra a rejeição social, esse sentimento que eu interpretei como rejeição e, portanto, o sentimento que decorre disso é de desgosto, constrangimento. Saber que isso envolve áreas cerebrais que também estão envolvidas na experiência da dor física, nos ensina muito sobre o ser humano. Porque estamos aqui nesse planeta, não é isso que nós aprendemos, para treinar habilidades, realizarmos experiências e crescermos juntos, evoluirmos juntos. Esse é o conceito de vida em sociedade, compartilhando experiências. O projeto de felicidade não pode ser um projeto individual, porque humanos sofremos. E humanos também temos o direito de construir um projeto de felicidade, mas é um projeto coletivo. Por isso essas reflexões passam também por uma compreensão do mundo e da sociedade como um todo, e não apenas a minha felicidade, que é uma escolha ser feliz. Não é bem assim. Tudo isso se dá dentro de um processo que é coletivo,
Será que numa sociedade organizada como a nossa, centrada na competição, no lucro, com práticas de exclusão, o outro se torna invisível aos meus olhos? Será que uma sociedade assim constituída permite que todos possam ter direito a um projeto de bem-estar, de conforto? Não, nem sempre isso é possível. De modo que todas essas reflexões são feitas sem perdermos de vista a realidade como um todo, a realidade social como um todo. Mas nós sempre fazemos um recorte para abordar os processos do indivíduo dentro desse contexto. Então, voltando aqui ao nosso texto, essa experiência da rejeição é como uma ameaça primordial, porque de alguma forma parece que o cérebro foi programado para assim funcionar. Esses mesmos autores que o Goleman cita dizem que na pré-história humana, lá no início da evolução do ser humano, ser parte de um bando, imagine um filme que retrata isso, provavelmente você já viu aqueles filmes que mostram as tribos, os bandos na pré-história. Ser parte de um bando era essencial para a sobrevivência, porque a exclusão desse bando, ser banido, ser excluído do bando, podia ser uma sentença de morte. Então, esses autores propõem que o centro da dor pode ter desenvolvido essa sensibilidade para a exclusão social como um sinal de alerta para apontar um possível banimento. É bem interessante isso. Essa sensibilidade para a exclusão social é esse sinal de alerta, como uma voz que grita: você pode ser banido. Então, uma ameaça à própria integridade, à própria condição da pessoa. Por isso, machuca tanto. Como é para um cidadão sentir que ele não tem acesso a condições básicas de vida, por exemplo? É a dor da rejeição. E isso não é fruto de uma decisão dele. É como a nossa sociedade está organizada. Então, essa sensibilidade para a exclusão social também nos instiga a consertar esse relacionamento sob ameaça. E quando não conseguimos consertar. Mas, em condições onde isso se torna possível, há uma necessidade nossa de consertar, de reparar. É por isso, diz o Daniel Goleman de uma forma muito adequada, que algumas metáforas que nós usamos para a indicar a dor de uma rejeição têm um forte apelo físico. Veja só, amigo ouvinte, coração partido, ferir os sentimentos. Vejam que são metáforas, mas, repetimos, elas têm um forte apelo físico, é a dor física. Se sentir rejeitado dói, é como ser ferido no corpo, é a natureza física da dor emocional. Então existe na realidade, nessa base neural para a experiência da rejeição, uma ancestral necessidade de manter uma conexão. Quando uma mãe, por exemplo, ouve o seu bebê chorando, segundo o que Daniel Goleman nos diz, é essa mesma estrutura cerebral que fica ativada até que essa mãe responda e atenda a criança. Então isso remete, muito possivelmente, a essa antiga, bem antiga necessidade de manter uma conexão. Isso também, de certo modo, explicaria, segundo o autor, a experiência do riso e do choro nesses momentos de conexão. Por exemplo, conexão e ameaça à conexão. Por exemplo, a tristeza da separação, partos, mortes, ativam risos e choros. Porque é muito antiga no ser humano essa necessidade de manter uma conexão. Ele fala também de casamentos, reencontros, a tristeza da separação, a alegria da reunião, evidenciam em igual medida o poder primordial da conexão. Nós evoluímos enquanto espécie para mantermos conexões. É por isso também que a rejeição dói muito. Você sentir que não pertence, que não tem acesso, que não faz parte. Ele dá um passo quando diz, e a experiência clínica confirma isso,
que quando a nossa necessidade de proximidade não é atendida, qual é o resultado? Transtorno emocional. Os quadros de ansiedade, de um modo geral, os transtornos de humor, como a depressão, em algum grau talvez, o transtorno afetivo bipolar, eu diria ainda, ele não comenta isso, mas possivelmente isso tem que ser estudado, mapeado, transtornos de personalidade e outras expressões de transtornos emocionais. Por isso é tão importante aquela experiência, aquele momento de se sentir aceito, de saber que você faz parte, que você pertence e que você tem um interlocutor, alguém que acolhe, alguém que te entende. Nem sempre vai concordar com você, mas respeita a sua opinião. Por isso é tão bom você fazer parte de um grupo de amigos, na igreja, na casa espírita, onde quer que você desenvolva, do ponto de vista de uma organização, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua religiosidade. Saber que você pertence, que você vai abrir um texto que para você tem um valor sagrado, vai ler, vai comentar, e as pessoas vão entrar em sintonia com você e vão vibrar, digamos assim, junto com você. São momentos de conexão social. Nós ali nos sentimos parte. Eu faço falta aqui. E quando alguém não comparece, eu sinto a falta dessa pessoa. Por outro lado, quando alguém não comparece por alguma razão e ninguém percebe, e ninguém nem procura saber o que houve, o outro lado pode se sentir excluído e rejeitado. E isso dói como se fosse uma dor física. Não é de admirar, diz o nosso autor, que tenhamos um sistema inato em constante estado de alerta para a ameaça de abandono, separação ou rejeição. Isso é importante. Constante estado de alerta para essa ameaça, o risco de sermos abandonados, de sofrermos algum tipo de separação ou experimentarmos a rejeição. Por que isso? Porque esses sentimentos, essas experiências, já significaram risco à própria vida. Aquela ideia que já comentamos, como uma sentença de morte. Ser banido, ser excluído, e isso poderia levar à morte. Hoje, em alguns casos, isso pode ter um valor simbólico, uma representação simbólica. No passado, não. E o autor prossegue. Ainda assim, quando temos a esperança de que alguém nos veja como um tu, quando temos a esperança de que alguém nos veja como um tu, uma pessoa singular, alguém que conta, que faz falta, quando temos essa esperança, receber um tratamento de um isso, como se não tivéssemos nenhuma importância, isso provoca uma dor singularmente aguda. Daí a importância fundamental, querido amigo que nos ouve, desse tema da conexão social. Como estamos lidando uns com os outros, sobretudo com as pessoas mais próximas. Como estamos agindo, porque o nosso autor vai concluir o capítulo 7 dizendo que a nossa sensação de bem-estar depende, pelo menos até certo ponto, do fato de as outras pessoas nos verem como um tu e não um isso. Eu tenho valor, eu tenho importância. O nosso anseio por conexão é uma necessidade humana essencial, e isso, no mínimo, para servir como um amortecedor à sobrevivência. E ele comenta que hoje o eco neural dessa necessidade intensifica a nossa sensibilidade à diferença entre isso e tu, e nos faz sentir a rejeição social com a mesma pungência da dor física. Se sermos tratados como um isso nos enerva tanto, então aqueles que sempre consideram os outros como objetos são especialmente perturbadores. Isso é para a gente pensar com muita calma, com muita atenção, com muito foco. Talvez por essa razão, os amigos espirituais destacam em O Livro dos Espíritos, na pergunta 916,
a importância desse sentimento mútuo da solidariedade, para que o forte seja o amparo e não o opressor do fraco, e para que não vejamos mais homens a quem falte o indispensável, porque é preciso praticar a justiça. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando a você muita paz. E sempre agradecemos pelo apoio que você dá à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Café Literário. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.